Qual a relação entre Deus e sexualidade? Esse é o assunto do livro que eu concluí nessa semana, do autor David Harker. Eu gostaria de compartilhar aqui alguns ensinamentos que eu trago dele. Esse é um assunto que para muitos é tido como algo banalizado, totalmente realizado sem compromissos, e para outros é tido como um tabu, que não deve ser discutido, mencionado ou sequer debatido. Mas quando o autor visa aqui trazer o assunto da sexualidade à luz dos princípios bíblicos, ele vai fazer isso de forma simples, para poder trazer à tona as discussões que são tão presentes nos dias de hoje. Segundo o autor, nós podemos traçar uma narrativa sobre isso. A Bíblia, o relato bíblico, é uma narrativa, um relato de várias histórias. Então, nós quando iniciamos com a primeira história, que está lá em Gênesis, nós entendemos que a origem da sexualidade está no próprio Deus. Se Deus, de acordo com o entendimento cristão, é um relacionamento entre três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, então o homem, que foi a criação de Deus, é um homem relacional, é um ser que se relaciona com os outros. E por isso que quando Deus cria Adão, ele disse que não era bom porque Adão estava só. De todas as coisas que Deus cria, apenas Adão ainda não era bom porque estava só. Então Deus faz cair um pesado sono sobre Adão e da sua costela ele retira e forma a Eva. Independentemente de você acredita nisso ou não, apenas eu peço que você tente retirar daqui o princípio. O princípio de que a expressão sexual está na união entre um homem e uma mulher no casamento. A Bíblia vai falar logo após a criação de Eva que o homem iria sair da sua casa, deixar seu pai e sua mãe, se unir a sua mulher e seriam uma só carne. E então nós temos esse pano de fundo histórico, o de que a sexualidade é uma dádiva, uma bênção dada por Deus à sua criação, à criatura, para que o homem e a mulher se satisfaçam em Deus, em sua plenitude. O autor vai nos falar que ao longo da história, duas abordagens da sexualidade podem ser resumidas. A primeira abordagem é quando o sexo é tido apenas para benefício próprio, onde nós queremos apenas satisfazer nossos anseios, nossos prazeres, os nossos desejos. E uma vez que nós que estamos em pecado, de acordo com o entendimento bíblico, qualquer tentativa de satisfazer a parte de Deus é um pecado em si, porque o principal prazer que nós temos está na presença de Deus. Mas quando nós entendemos então que a primeira abordagem está incorreta, nós podemos buscar a segunda, que é a expressão sexual de acordo com aquilo que Deus deseja, para a glorificação de Deus. Isso vai ao encontro daquilo que está na Confissão de Westminster, que foi uma declaração pública de fé reformada, que vai dizer que o propósito do homem é glorificar a Deus e se satisfazer nele plenamente. E então a expressão sexual é uma consequência de alguém que deseja glorificar, ou seja, dar glória ao nome daquele que o criou e se satisfazer nele para todo sempre. Isso tem muitas reverberações. Por exemplo, nós entendemos então que, diferentemente daquilo que é proclamado mundo afora, o entendimento bíblico da sexualidade não é apenas o sexo em si. A sexualidade vai muito além do que a expressão sexual. Está nos nossos desejos, está nos nossos afetos, está naquilo que nós desejamos e também na forma com que nós administramos e gerenciamos nossos afetos. Se nós acreditamos em uma coisa, por exemplo, se nós acreditamos que cumprir os princípios bíblicos é certo, e nós, como pecadores, temos vários desejos que são contrários àquilo que está na Bíblia, então nós precisamos agir, nos posicionar da forma certa. E nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer isso. É apenas mediante a graça, mediante a ação do Espírito Santo em nós, mediante a redenção, de fato, nós somos capazes de abrir mão dos nossos desejos e assim nós caminharmos de acordo com aquilo que Deus tem para nós, de nos satisfazer nele completamente. E voltando ao assunto da nossa identidade, nós podemos dizer então que nós não somos aquilo que o nosso coração diz, nós não somos aquilo que nós sentimos, nós não somos aquilo que nós pensamos sobre nós, nós somos aquilo que Deus fala de nós. E por isso, se o coração do homem, como o profeta Jeremias diz, é enganoso, por isso nós precisamos nos fundamentar naquilo que não é enganoso, e é a própria palavra de Deus. Nós, então, podemos entender que a expressão sexual, a nossa identidade, está naquilo que Deus fala de nós. Nós somos aquilo que Deus fala de nós realmente. Por isso, a sexualidade está na glorificação de Deus, está na satisfação na presença dele, está na união entre o homem e a mulher, está
em andarmos em santidade com Deus. E a santidade é o assunto com que o autor conclui o livro, e é o assunto que eu gostaria de concluir também aqui. A santidade não é estar em acertar sempre, porque nós, como pecadores, ainda estamos sujeitos a muitos erros. Mas a santidade está em reconhecer sempre que você errou e voltar atrás, se arrepender, para que, mediante a graça, você possa ser limpo e possa ser trazido de volta à comunhão restabelecida com Deus. Então nós entendemos aqui que a sexualidade é uma bênção de Deus quando cumprida de acordo com os princípios que ele tem para nós. O sexo está desde a criação, está desde Gênesis e está para que nós possamos nos desfrutar em Deus e desfrutar das bênçãos que ele tem para nós. E assim, cumprindo os princípios bíblicos, cumprindo aquilo que está estabelecido na Bíblia, nós podemos ter uma vida mais relevante, mais condizente com aquilo que está escrito para nós desde a nossa origem, que é para onde nós vamos voltar, para Deus.